Bem-vindos aí ao Céu que Te Acontece com Marte e seu ingresso no signo de Áries, o domicílio de Marte. O Marte transitando em Áries. Para os 12 signos, como é que fica? Para os arianos, de Sol, Lua, Ascendente e outras ênfases, vai ser aquela coisa que a gente já descreveu nesse vídeo, o boom, né? A explosão aí de energia, de capacidade de ação, de sair da inércia. Tem ariano que está deprimido, que é coisa um pouquinho mais rara, né? Até ariano que está deprimido tem raiva da tristeza, né? Vai começar a sair daquela condição mais maléfica. Arianos já tendem a ter o pavio curto, isso aí pode ter algumas consequências, né? Então, já sabe, as dicas são: começou a ficar irritado com alguma coisa, faz alguma coisa para resolver o problema em vez de confrontar outra pessoa à toa, né? A menos que não haja a menor saída, né, em termos de confrontação. Mas, havendo saída, é para procurar a saída. Arianos vão ter que usar o poder enorme de improvisação que já possuem desde o nascimento. Para os taurinos, essa passagem do Marte em Áries tem características assim: puxa, por que eu estou recebendo esse comportamento rude de outras pessoas? Por que as minhas iniciativas elas estão dando com os burros na água? Por que as coisas estão um pouquinho nebulosas? Por que eu não consigo definir aquilo exatamente o que eu quero? Então, quando eu defino, as circunstâncias estão meio pegajosas, né? Não consigo levar a cabo com facilidade. Isso é uma coisa, repito, que vai demorar um mês, mais ou menos, um pouco mais de um mês e 10 dias, um mês e 12 dias, no máximo. Tá? E não vai ficar exatamente igual a essa descrição todo santo dia. Vai ter períodos ali em que há saída, especialmente porque estamos falando de um período de um pouco mais de um mês, em que a Lua em trânsito vai formar bons aspectos no meio do caminho, né? Isso vai valer para todos os outros signos que também vão passar por coisas meio nebulosas ou obstruções. Para Gêmeos, a passagem do Marte em Áries pode funcionar ali como um potencializador do trabalho em equipe, sobretudo do trabalho em equipe com amigos, né, com pessoas que tenham a mesma afinidade mental e intelectual. Então todo mundo acaba se ajudando a colocar projetos em prática. Dificilmente os geminianos vão ter como ficar parados na inércia, naquela inércia física, mas embora mental a cabeça do geminiano não pare, né? Mas a inércia física não adianta, porque as pessoas, os amigos, os contatos vão ficar o tempo todo tirando a pessoa desse estado de torpor. Para os cancerianos, a passagem do Marte em Áries é um pouquinho desafiadora, né? Faz com que o indivíduo tenha que se propor a sair um pouquinho da sua zona de conforto, da sua zona de abrigo e da codependência. Em compensação, é um período de autoafirmação muito grande, né? Um período em que as ações individuais são exigidas tanto por terceiros como pela insatisfação pessoal do indivíduo. Então o sujeito acaba agindo um pouquinho mais em prol de si próprio e fazendo alguma coisa que às vezes chama a atenção de superiores hierárquicos, do público em geral. Os cancerianos podem sobressair no meio das situações de confrontação, às vezes acabam sobressaindo e bem, né? O Marte em Áries, para quem é leonino, é favorável pra caramba, porque Áries é signo de fogo, Leão também, Sagitário também, vão acabar ganhando um boost de energia que vai potencializar as ações, o pensamento, o ânimo, em todos os sentidos. Mas para Leão, especificamente, pode ser ali a chance de ter um sucesso a mais em meios acadêmicos, de fazer questionamentos inteligentes e às vezes robustos e incisivos sobre sistemas de crença, para ultrapassagem ali dos seus limites autoimpostos e às vezes programar uma viagem, especialmente se a viagem tiver aventura no meio. Para os virginianos, até parece que virginiano já não faz o que eu vou dizer, né? Se ajusta o tempo todo, está o tempo todo fazendo autoajuste, apertando seus parafusos interiores. E isso pode ser o potencializador ali para os virginianos. Mas também vai vir incluso aí o pacote da coragem para retificar as coisas que estão obscuras, que estão ocultas, para descobrir o que está oculto de si mesmo, para enfrentar seus tabus, para saber quais são as verdades que ele mesmo pode vir a esconder de si próprio através das suas espetaculares argumentações, né? Os virginianos são muito inteligentes, ficam argumentando com detalhes. E pode multiplicar
a libido, o desejo sexual dos virginianos, ó, isso fica bom para muita gente, né? Para os librianos, Marte passear em Áries é momento ali em que as decisões precisam ser tomadas, muitas vezes até na base do conflito, da confrontação. A gente viu ali um pouquinho disso com o Câncer, mas com o Libra um pouquinho mais intenso. As oponências ficam mais diretas e às vezes o libriano às vezes tem que bater pé firme, né? Não é uma coisa fácil, mas nada que um pouquinho de calo e treino não possa ajudar. Alguns librianos podem ter essa manifestação dentro do campo dos afetos, do relacionamento, da vida conjugal, das parcerias associativas profissionais. Então o parceiro às vezes ganha topete, né? Fica, olha, vou me impor, e às vezes é importante que o libriano fale assim, não, se imponha, mas não em demasia, né? Porque eu também tenho que ter meu espaço. Muito cuidado os librianos aí com autoanulação em função de parceiros e da tentativa esforçada demais de evitar conflitos. Para os escorpianos é um excelente período para dar uma renovada ali na saúde, melhorar a condição da dieta, fazer exercícios físicos, ver aí como é que está a vida cotidiana, especialmente no trabalho, na relação com os colegas de trabalho, com colaboradores, até subalternos. Essa é a hora em que muitos subalternos para os escorpianos podem manifestar ali características também topetudas, né? Assim, vou peitar, vou enfrentar. Então, em vez de usar de represálias e de alfinetadas, fala assim, o que exatamente você quer? Coloca assim a pessoa para definir o que exatamente você quer. E assim eu vou ver o que eu posso fazer, que decisão que eu posso tomar, em vez de tomar a decisão de uma vez como uma forma de supressão. Isso vai dar vantagens para você em todos os sentidos e vai evitar que o eventual, né, que não é o tempo todo que isso vai acontecer, mas o eventual topetudo, ele ganha mais força ainda porque você está oferecendo mais resistência, não vale a pena. Muita atenção aí os escorpianos quanto a inflamações em algumas partes do corpo já propensas a isso. Para o Sagitário, como eu falei ali para o Áries e para o Leão, um período de explosão de força, de energia, de avanços, né? E no caso para o Sagitário vai ser uma explosão de criatividade. Alguns ali podem literalmente entrar para uma academia de ginástica, como se o Sagitário já não tivesse vontade de fazer isso a maioria das vezes, né? Outros vão badalar em festas, vão ser ali centro das atenções, vão liderar as atenções e os interesses para algum tipo de comemoração cerimonial, para competições, para alguma coisa lúdica, ou, o que é mais interessante, para algo autoral, para alguma coisa que possa reiterar a sua identidade e distingui-los da maioria. Só fiquem muito cuidadosos, sagitarianos que têm às vezes a boca um pouquinho grande, né, que confiam muito, que têm tanta confiança em si mesmo. Tentem não confiar totalmente em todo mundo, né? Não coloca todos os seus planos em voga. Aprendam um pouquinho com os escorpianos, que só contam quando o plano, o plano que tem na cabeça, quando o plano já está pronto, já está feito, a coisa já está acontecendo. Não conta antes, porque tem competidor desleal nessa brincadeira aí. Para os capricornianos é um momento interessante para fazer umas reforminhas, umas alterações na dinâmica do lar, na relação com os familiares. Às vezes tem que quebrar umas paredes aqui, outras ali, outras vezes é promover uma mudança de território, pode ser do escritório, pode ser da casa, pode ser tirar coisas que estavam atravancando o movimento dentro de casa, né? Aproveita para fazer umas doações ali. Outras vezes é uma coragem para confrontar seus temores diante daquilo que herdaram dos familiares. Alguns contatos entre os familiares pode se dar ali de maneira conflituosa, especialmente se for com o pai, caso o pai esteja vivo, né? Especialmente com o pai. E outra coisa é que os capricornianos vão entrar num momento ali de impasse entre o que eu quero fazer aqui agora é para obter a respeitabilidade, mesmo que eu não goste de fazer o que eu quero fazer, ou é mesmo aquilo que eu tenho vontade, minha verdadeira vontade de fazer, e eu estava suprimindo. Esse impasse ali, normalmente quem ganha durante uma passagem como essa é o da verdadeira vontade. Assim, eu vou dar um tempo para mim, para eu fazer aquilo, né, para eu me dedicar às coisas que eu realmente estava com vontade de fazer e não aquilo que os outros pressionam para fazer ou que eu acho que vai me dar mais estabilidade, respeitabilidade. O cara é um executivo, um CEO de uma empresa e tem vontade de ser artista. Ele vai tirar um tempinho ali para elaborar
os seus talentos, vai ter assim, eu tenho autocrítica, mas eu vou fazer assim mesmo, né? O Marte em Áries para os aquarianos vai ter ali aquele efeito de bombear comunicação, vai ter a capacidade ali de debater, de multiplicar sua rapidez de raciocínio, como se ela já não fosse grande, né? Então vai aumentar a rapidez de raciocínio, o poder de debate, a necessidade de transitar entre os mais variados campos de conhecimento e os mais variados locais que possam disponibilizar esses campos de conhecimento. Alguns podem ter umas rusgazinhas aí com irmãos, outros podem ter umas rusgazinhas com pessoas da região da vizinhança, né? Pode ser a vizinhança do trabalho, pode ser a vizinhança de casa ou ambas, e podem ter ali também uma potencialização do seu poder de absorver conhecimentos para logo em seguida, assim, quase que imediatamente passá-los. É aquele sujeito que vai ganhar improviso no nível MacGyver, né? Aquela coisa de acabo de aprender esse negócio. Gente, escutem, vamos dar aula. E monta uma aula no quadro, uma coisa assim espetacular. Ou resolve um problema no computador com palito de dente, né? Aquela hora que o cara fica improvisador como os arianos. O Marte em Áries para os piscianos vai ter características ali de potencialização do âmbito do consumo, do âmbito dos valores, da necessidade de adquirir recursos, né, de acumular um pouquinho mais. Os piscianos podem vir a consumir mais, especialmente elementos que possam multiplicar, potencializar a necessidade, potencializar a necessidade de potência, né? A necessidade de mostrar-se poderosos, capazes em alguma coisa. Às vezes comprando algum instrumental, uma ferramenta, um equipamento, às vezes é o investimento que se faz para isso e por isso que gasta um pouquinho mais. Outras vezes é um mero capricho, né? Um adorno que expresse força, como uma roupa esportiva ou uma espécie de comprar uma katana, né, uma espada samurai para pendurar na parede. Essas coisas assim são frequentes. Não são absolutas, obviamente, mas vai depender um pouquinho do nível de imaginação dos piscianos. O Marte ali, para os piscianos, também pode manifestar assim, uma defesa aguerrida dos seus valores pessoais. É essa coisa no que eu acredito e é isso aqui que eu vou seguir. Se você não quiser, azar o seu, diz ali o pisciano, que é uma coisa atípica para pisciano que, na maioria das vezes, tende a ter um comportamento relativamente mais dócil, né? Então, pode ter essa coisa assim de, não, isso aqui é meu, eu vou fazer um para você porque eu sou bonzinho, mas esse aqui ninguém tasca, né? Esse objeto, essa situação, essa coisa é minha, né? Isso aí vai potencializar esse âmbito aí para os piscianos. Bom, tudo que a gente viu aqui em relação aos signos é uma maneira mais geral de observação. Se você quer entender um pouquinho melhor, com profundidade e de uma maneira muito individual o que está acontecendo com você, você tem que marcar uma leitura com um astrólogo de sua maior preferência e confiança. Então, é isso que você tem que fazer. Eu vou me despedindo por aqui, vou agradecer a sua atenção, um abraço e até o próximo O Céu que Te Acontece. Vai acompanhando porque tem muita coisa boa aqui ainda para chegar.